Resposta do coração de Deus para você. Disse Jesus Cristo: tudo é possível para aquele que crê. Se crerdes, verás a glória de Deus, e os sinais hão de acompanhar aos que creres. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha Jesus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. O impressionante é que Jesus encontrou Simão Pedro ali na praia. E quando Jesus encontrou Simão Pedro, Jesus percebeu, viu que Simão estava passando uma luta. Mas observe na direção de Jesus Cristo. Jesus aproximou-se de Simão Pedro e disse: Simão Pedro, arraste o barco aonde as águas são mais profundas e lance a rede à direita do barco e lá achareis. Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Foi exatamente isso que Simão Pedro fez. Ele creu, ele tomou posse, ele fez a diferença. A palavra de Deus diz assim: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Simão Pedro decidiu ali honrar Jesus. Ele tomou posse da palavra e ele arrastou o barco em águas profundas e lançou a rede à direita do barco, e ele teve uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes. Uma direção de Deus para a tua vida muda tudo completamente, totalmente. Impressionante também que Jesus, ele deu uma direção para os discípulos. A Bíblia diz que a multidão acompanhava Jesus e os discípulos disseram: mestre, a multidão está com fome e não há alimento, suprimento para o povo. E Jesus faz a seguinte pergunta: o que vocês têm aí para alimento, para provisão? O que vocês têm? E os discípulos disseram: mestre, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Preste atenção. Jesus, ele dá uma direção poderosa para os discípulos: trazei-me. Então, Jesus recebe aqueles 5 pães e 2 peixinhos, coloca nos cestos, ali os peixes à parte. Jesus ergue os olhos aos céus e agradece: Pai, graças te dou. Jesus agora olha para os discípulos e diz: ide e alimentai a multidão. Os discípulos foram sobre o poder de Jesus, sobre a direção de Jesus, e houve a multiplicação de pães e peixes. Quando você toma posse da palavra de Deus, da direção de Deus, você vai ver sim a honra de Deus, a grandeza de Deus sobre a sua vida. Deus, ele vai te surpreender, independentemente de lutas, problemas, dificuldades, grau de dificuldades. A Bíblia diz assim, que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. O próprio Jesus diz: eis que coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. A palavra de Deus diz assim: digo fraco, eu sou forte. Da fraqueza, eu tirei força. Quando você pensa que está fraco, que você está fraca, aí é que você está forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a ajuda de Deus, o socorro de Deus. A palavra diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. A vitória é sua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Palavra
fogo, poder, unção.